Here we go. Fala galera, tudo bem com vocês? William Estrela do Opções na Veia aqui, iniciando mais um vídeo. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, tá? Para quem gosta principalmente de mexer com estruturas em opções, nós vamos falar sobre uma estrutura que é muito conhecida e uma estrutura que é muito usada, né, por traders já experientes, que sabem o que estão fazendo no mercado. Muitos usam, é uma estrutura com uma estratégia bem versátil, bem inteligente, e que é muito comum no mercado das opções, tá? Aqui, hoje nós vamos falar sobre a borboleta. É demais! Também conhecida como Butterfly Spread. É o quê? Beleza? Bem, a borboleta ela é uma estrutura, uma estratégia onde a gente vai querer trabalhar dentro de um range, buscando sempre o range central, tá? Eu vou falar de dois tipos de borboletas para vocês aqui nesse vídeo. Um dos tipos de borboleta é a borboleta simétrica, tá? Vocês vão entender por que ela é simétrica. E o outro tipo de borboleta, nós vamos falar também no final do vídeo, é sobre a borboleta assimétrica, tá? São duas estruturas que a gente precisa, quem opera com opções, tem que saber e entender o que é uma borboleta e por que você vai montar uma borboleta e quando é interessante montar uma borboleta, tá bom? Antes de mais nada, é importante a gente entender o seguinte, a borboleta ela é uma estrutura de baixo custo. Esse é um dos motivos, por exemplo, da gente montar uma borboleta, a questão do valor de montagem da estrutura, tá? Ela é uma estrutura que ela não custa muito, você consegue montar uma estrutura boa de trabalhar, com uma certa proteção, com um baixo custo, tá ok? E quando a gente monta uma borboleta, no que a gente está apostando, né? A gente está apostando na estabilidade do ativo, tá? Então a gente está apostando que o ativo ele vai trabalhar num range até o vencimento das opções, tá? Quando a gente monta uma borboleta, a gente vai lucrar se o preço trabalhar dentro de um range, mas se ele não mover muito. Tá ok? Esse conteúdo vai ser muito bacana, vocês vão gostar bastante. Eu vou explicar tudo sobre borboleta, como é que funciona, tá? Para que vocês possam ter um conhecimento básico, já para poder começar de repente até a montar. E inclusive eu vou fazer uma montagem de borboleta aqui, vou entrar no Profit, nós vamos montar uma borboleta aqui juntos, para você poder entender na prática também como é que funciona, beleza? Vamos continuar aqui, mas antes disso, não esquece, já se inscreve no canal, deixa o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo e segue o nosso canal Opções na Veia, ativa o sininho, tá, das notificações, para sempre que sair um vídeo novo, você tá aí junto com a gente estudando, né, buscando mais conhecimento, e nós vamos estar trazendo sempre assuntos interessantes. Pode deixar sua pergunta também, pode deixar seu comentário, que é muito importante para a gente crescer a nossa comunidade e o YouTube entender também que esse assunto é relevante e mandar para outras pessoas que também gostam ou têm interesse em conhecer o trabalho das opções, né? As opções como um tipo de investimento, um tipo de estrutura para a gente poder estar fazendo aí alguma grana no mercado de derivativos. Beleza? Bora lá. Voltando aqui, qual que é o conceito, né, de uma borboleta? Como é que funciona, né? Por que a gente monta uma borboleta? A borboleta é uma combinação, basicamente, ela é uma combinação de três preços, né? Existe até um desenho que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, esse desenho aqui, ele mostra o conceito de como que é uma borboleta, né? Por que é chamado de borboleta inclusiva? Você vê que o desenho realmente da estrutura parece, né, as asas de uma borboleta, tá? A borboleta é uma combinação de três preços de exercício. Então, eu tenho um strike principal, tá? Nós estamos falando da borboleta simétrica. Eu tenho um strike principal e tenho dois strikes, um acima e um abaixo, tá? A borboleta ela pode ser montada tanto com call, é uma possibilidade de você montar borboleta com call, mas você também pode montar borboleta com puts, tá? Você pode fazer tanto com call quanto com puts. O formato da estrutura, né? O objetivo da estrutura basicamente é o mesmo, tá ok? No exemplo que eu vou falar para vocês aqui, que eu vou trazer para vocês agora, vocês vão poder acompanhar junto comigo nesse exemplo, nós vamos fazer uma borboleta clássica com calls. Vamos considerar que Petri 4, o ativo está sendo negociado
a R$ 30. Então a gente vai montar uma borboleta. Como que nós vamos montar essa estrutura? Nós vamos montar da seguinte forma. Nós vamos comprar uma call de strike 28, entendeu, né? Vamos comprar uma call de strike 28, vamos vender duas calls de strike 30, ok? E vamos comprar mais uma call de strike 32. Observa que essa é uma borboleta simétrica. Por que ela é uma borboleta simétrica? Porque eu tenho um strike 28, eu comprei, ok? E aí eu vendi duas calls no strike 30, que é onde está o preço do ativo, inclusive nesse exemplo. Não necessariamente eu preciso montar no preço do ativo. A gente muitas vezes vai montar a borboleta fora, mas depois eu vou explicar, calma. Pega a visão primeiro. Então comprei uma no 28 e vendi duas calls no strike 30. E fui lá e comprei mais uma call de strike 32. Tá ok? Então essa é a forma como você vai montar uma estrutura de borboleta. Bacana? Eu vou mostrar para vocês aqui no Profit como é que faz, porque eu acho legal a gente também conseguir visualizar como é que eu monto, né, uma borboleta no Profit. Tá bom? Vou abrir para vocês aqui o Profit. Bora, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou vir aqui, ó, vou explicar para vocês. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela para que vocês consigam ver melhor aqui o que eu estou clicando, né? Aonde que eu estou clicando, tá ok? Acho que aqui, ó, agora dá para ver melhor aí. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Pronto. Aí, ó, agora ficou bom. Mostrar para vocês onde é que eu estou clicando, né? Para você entender também, tá? Importante. Eu vou mostrar para vocês. Vamos montar uma borboleta aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Arquivo gráfico, exibir estudos, ferramentas, opções. Cliquei aqui em opções. Aí vou vir aqui, ó, vou abrir aqui para vocês estratégia de opções. Quando a gente abre aqui, tem vários ativos aqui. No caso, nós estamos falando de Petri 4. Então vamos buscar a Petri 4 aqui. Eu não estou com nenhuma operação em Petri 4, não tem problema. A gente clica no maisinho aqui e aí eu vou colocar aqui, ó. Na hora que eu coloco PE, já aparece aí, ó, Petri 4. Clicamos aqui. Beleza. Quando a gente vai montar uma opção, a gente sempre vem aqui em cima, ó, com o cursor do mouse eu desço, tá? Vocês conseguem enxergar aí, né? Então, com o cursor do mouse eu desço ou subo aqui. Se você observar no strike, é importante um detalhe que eu vou falar para vocês aqui, tá? Quando você vai montar uma estrutura. Olhe sempre esse strike aqui, ó. Tem algumas pessoas, e isso não tem certo, não tem errado, tá? O que eu vou falar para vocês aqui, é tranquilo, tá? Mas você vai olhar em alguns vídeos e você vai ver o cara montando uma estrutura, aí ele vai falar que tá montando uma trava de alta e você vai falar, uai, mas a vendida tá para baixo, eu não tô entendendo. E aí você vai ver eu montando uma trava de alta, a vendida tá para cima, e você fala, uai, mas eu não tô entendendo, um monta para baixo, outro monta para cima, e a trava é de alta, do mesmo jeito. Qual que é a sacada? Observa aqui comigo. Tá vendo aqui strike? Tá vendo aqui, ó? Aqui onde está strike? Se você olhar o meu valor aqui, eu trabalho com ele subindo. Então eu venho do valor menor, que no caso aqui é 22,40, e vou subindo até um valor mais alto, tá? Eu trabalho assim. Tem gente que prefere trabalhar com strike de outra forma. Prefere trabalhar com strike assim, ó. Olha aqui. Aqui eu alternei. Agora o strike menor está para cima. Então tá 22,44 em cima, lembra que estava embaixo? E agora lá no final tá 38,40. Eu não gosto de trabalhar assim. Tá certo? Tá errado? Tá tudo certo. Cada um vai operar da forma que achar melhor. Eu só estou mostrando para vocês porque é uma sacada que muitas vezes você olha um vídeo, olha outro na internet aí, e você acha que cada um faz a borboleta, trava de alta é de um jeito num cara, no outro a trava de alta é de outro jeito, porque uma vendida está para baixo, uma vendida está para cima, não. É simplesmente que às vezes um operador prefere trabalhar com strike subindo e outro trabalhar com strike quando está crescendo, descendo. Basicamente é um gosto pessoal que você pode escolher, tá bom? Mas vamos voltar ao foco do nosso vídeo aqui, borboleta, beleza. Vamos fazer o seguinte, nós temos o strike aqui do ativo, tá 30 e 30, R$30,30 nesse momento. O mercado está aberto, vocês sabem que eu gosto de mostrar as coisas enquanto o mercado está trabalhando, tá? A Petri está numa alta de 1,47 hoje. Vamos dizer que eu vou montar uma borboleta aqui.
Eu posso até vir aqui, ó, eu não uso, mas eu vou mostrar para vocês. Se vocês clicar aqui, ó, você tem trava de baixa, condor, trava de alta, você tem vários tipos, collar, você tem vários tipos de estruturas montadas aqui que o próprio Profit ele traz para você, e ele traz o desenho do gráfico de payoff. Você consegue até ver o desenho do gráfico de payoff, tá? Então o Profit traz para vocês. Vocês não estão vendo essa tela, eu vou colocar para vocês porque eu acho legal mostrar para vocês essa tela. Só para vocês, quem nunca operou ainda, não tem um conhecimento, não entende, não estou entendendo, tal, e eu acho importante vocês entenderem, olha só. Então quando a gente, dependendo do que a gente faz aqui, a gente tem essa tela aqui, ó. Vou aumentar aqui para vocês darem uma olhada, depois eu tiro ela. Tá vendo? Isso aqui está dentro do Profit. Então você tem uma trava, você tem o desenho, né, das travas mais usadas, você tem ali com os nomes, tal, tudo. Não se prendam a isso, você não precisa disso para montar a sua operação, tá? Não precisa, não é por isso que eu estou mostrando. Estou só falando para você que você tem aqui no Profit estruturas de opções já montadas, pré-montadas aqui para você poder estar olhando, né? Você quer, eu quero montar uma borboleta, quero montar uma compra de condor, quero montar um straddle, quero montar um strangle. Você já consegue vir aqui e olhar, tá ok? Ó, uma venda de borboleta, tá aqui, ó. Olha só, tá vendo? As wings, né? Uma venda de borboleta. Você tem trava calendário, tá vendo aí também? Então você tem muitas opções aqui de estruturas, tá? Eu não utilizo isso para montar estrutura nenhuma, tá? Eu não utilizo, mas é importante você saber que você pode também, se quiser achar mais fácil, criar por aqui. No meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou montar a minha estrutura agora aqui. Então, beleza, qual que nós vamos fazer? Nós falamos em comprar uma opção a 28, vender duas a 30 e comprar mais uma a 32. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma borboleta com call. Então eu vou vir aqui, o ativo está em 30 e 40, eu vou vir aqui em 20, eu não vou fazer 28, está longe, eu quero mostrar para vocês mais fácil. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu ver como é que tá para vocês, legal. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou montar aqui, para ficar tudo no mesmo, para ficar visual, ficar mais fácil, eu vou montar no 31 e 40, eu vou comprar, ok? Então eu comprei uma call no 31 e 40. Quando eu falo uma call, quando a gente opera alguns ativos, o mínimo é 100, tá? Tirando BOVA e alguns outros, o mínimo é 100. Então você vai trabalhar de 100 em 100, ok? Então eu trabalhei 100 aqui, coloquei 100 aqui, e aí eu vou vender aqui, ó, eu comprei no 31 e 40, ok? 100 opções, call, de Petri 4. Agora eu vou vender aqui no 30 e 40, duas opções. Olha só, então eu vendi 200 aqui, 200 opções, tá? Dei 2 ticks aqui. E aqui agora eu vou vir no 29, que agora a gente vai fazer a de baixo, eu vou vir aqui no 29,40 e vou comprar mais 100 opções. Ou seja, se a gente olhar no quadro aqui, nós temos 100 opções compradas em 31,40, 200 opções vendidas em 30,40 e temos mais 100 opções compradas no 29,40, tá? É uma borboleta com opção de compra, beleza? Então essa aqui é a estrutura. Você consegue ver o gráfico dela aqui, o desenho, tá vendo? Você tem aqui o gráfico de payoff, ok? Entenderam essa parte? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida sobre como que faz a montagem, aonde que eu entro, manda pergunta, não tem problema, nós estamos aqui para isso, tá ok? Fica tranquilo, a gente vai fazendo junto, vocês vão aprendendo, vão pegando a manha aí para entender como é que funciona. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, eu quero que vocês vejam toda a tela. Vamos colocar desse lado de cá para vocês poderem dar uma olhada no gráfico de payoff. Ó, quero que vocês vejam, tá vendo o gráfico de payoff aqui? Então esse aqui é o gráfico de payoff de uma borboleta, tá? Eu vou explicar para vocês também aonde que os pontos interessantes para nós dessa borboleta, que é importante que vocês entendam, tá? Muito, muito importante, ok? Beleza, vamos lá. Dando sequência aqui, né? O formato visual do gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, ali a gente vai lembrar que a gente vai ter as asas da borboleta. Por que as asas? O centro
é o nosso 30 que a gente colocou lá, né? E aí, no exemplo que eu estava falando aqui, a gente estava com call strike 28, 2 call no strike 30 e uma call no strike 32. Beleza, aí você teve o gráfico lá. Como é que funciona? O custo líquido da operação, dessa montagem que a gente fez, ele vai ser mais baixo do que se a gente fizer uma operação de compra ou venda a seco. Tá? Por quê? Porque a venda das duas calls centrais, a gente colocou ali no strike 30, né, onde eu fiz no profit para vocês 30 e 40, né, o custo líquido vai ser mais baixo. Por quê? Porque eu vou vender duas calls centrais que praticamente paga o custo das outras duas pontas que eu vou estar comprando. Eu vendi duas no 30, comprei uma no 28, comprei uma no 32. Essas duas que eu vendi no 30 vão praticamente pagar a do 28 e a do 32. Por que praticamente? Porque não vai pagar tudo. Essa é uma operação, em geral, vai ser uma operação de débito. Você vai pagar um pouquinho. Só que você vai pagar pouco, ok? Então, onde é que acontece o lucro máximo dessa operação? Porque eu estou montando com strike no 30, compra de call no 28 e compra de call no 32. Como é que funciona para ganhar dinheiro nessa operação? A borboleta, ela dá mais dinheiro, a gente consegue ganhar mais dinheiro o quanto mais próximo ela tiver do centro da borboleta, tá? Que seria o strike 30. Dificilmente, quase assim, pode acontecer, pode, mas raramente você vai acertar o ponto exato, tá? Por quê? A gente vai montar uma borboleta, muitas vezes a gente vai pegar um ativo que está lateral, um ativo que praticamente está ali trabalhando num range específico, tá? Então, se a gente colocar de 28 para 30, de 32 para 30, a gente não vai acertar o 30 exato em cima. Não, geralmente a gente não vai, mas se a gente acertar ali entre o 30 e o 28, ou entre o 30 e o 32, a gente vai ganhar dinheiro. A gente só vai deixar de ganhar dinheiro numa borboleta se começar a estourar para um lado ou para o outro. Aí a gente começa a perder dinheiro, tá ok? Mas o lucro da borboleta qual que é? O lucro da borboleta é quando a gente está no meio. Tá? Se a gente chegar o mais próximo do meio na hora da gente finalizar. Dá para ajustar se a operação for contra nós? Dá. Vale a pena? Às vezes vai valer, às vezes não vai valer. Tem que estudar caso a caso. Quero fazer uma observação importante aqui, tá? Quando a gente monta uma borboleta, a gente acredita que a gente está montando uma operação com risco limitado. E é verdade. Mas também a gente está limitando, de certa forma, o nosso ganho, tá? Então, a gente está acreditando que o ativo vai ficar trabalhando dentro de um range, né? Que ele vai permanecer estável ali. Então, a gente vai montar uma operação de segurança para botar algum dinheiro no bolso. Mas a gente limita o nosso risco de perca e também limita o nosso ganho. Porque se você for pensar, o que é uma borboleta? Ela é uma trava de alta e uma trava de baixa. Basicamente é isso. Se a gente parar para pensar de uma certa forma, você tem uma compra e uma venda, que seria uma trava de alta, e você tem uma compra e uma venda, que seria uma trava de baixa. Com qual? Entendeu? Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo. Só que numa estrutura só montada. Entendeu? Vamos só para a gente conseguir entender. Se Petri 4 fechar abaixo de 28 ou acima de 32, a gente vai perder o valor que a gente pagou. Mas lembra que a gente pagou pouco, por quê? Porque a gente montou uma estrutura. Lembra? A gente acabou que a gente vendeu duas no meio e a gente vai pagar só a diferença entre o spread da de baixo e da de cima. Então a gente vai pagar pouco para montar essa operação. Claro que pouco, assim, se você faz com 100 opções é um valor, se você fizer com 1000 opções é outro valor, se você fizer com 2000 opções, com 10 mil, com 20 mil opções é outro valor, né? Claro que aí vai da mão, né, de cada um, né? Vai do bolso também de cada um. Porque aí quem vai determinar quantas opções vai colocar na borboleta é você, meu querido, é você, guerreiro, é você que manda, você que sabe quanto que você pode colocar de grana, tá? Para fazer essa operação. Beleza? Mas vamos colocar que ela não fechou acima
do 28 ou do 32. Ela fechou ali entre o 28 e o 32. Entre esses e o centro de 30, se tiver por ali, a gente já está lucrando, tá? Mas o lucro máximo, o lucro mais perto mesmo, é do 30. Só que o que acontece? A gente nunca deixa uma estrutura dessa ir para vencimento, né, ser exercida. A gente sempre vai finalizar ela, às vezes até uma semana antes do final. Lembre-se que a gente, talvez a gente não pegue esse valor máximo. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando num range entre 28 e 30 e entre 32 e 30, tá? Então, talvez ali no final, se tiver no 29,50, se tiver no 29,20, né? Ou tiver no 30 e 40, 30 e 31, de repente já vale a pena a gente ali tá fazendo, colocando uma grana no bolso, tá? Finalizando a operação e botando dinheiro no bolso. Dificilmente a gente vai fechar, vai acertar no olho do mosquito, né? Muito difícil. Pode acontecer? Pode, mas não conte com isso, tá bom? Bem, borboleta simétrica, bem simples. Por que é simétrica? Porque eu tenho um ponto central, R$30, no caso nosso aqui, e tenho uma asa de R$2, 28 para baixo, e R$2, 28 para cima, 32 para cima. Então a gente tem uma simetria de valor. Então a gente chama de asa 1, asa 2, asa 3. No caso, esse nosso, asa 2. Então nós temos uma borboleta simétrica, ponto central 30, com asa 2 para baixo e asa 2 para cima. Ok? Falando da borboleta simétrica, acho que ficou bem explicado, né? Se alguém tiver dúvida, depois manda nos comentários. Vamos falar também agora sobre a borboleta assimétrica. Gente, eu gosto mais da borboleta assimétrica por um motivo muito simples. Quando a gente vai montar uma borboleta assimétrica, existe a possibilidade da gente fazer de forma que a gente receba um crédito e não necessariamente tenha que pagar qualquer valor para montar a borboleta assimétrica. Basicamente, esse é o primeiro ponto porque eu acho mais interessante trabalhar com borboleta assimétrica, entendeu? Além do que, a borboleta assimétrica, a gente pode colocar, por exemplo, a gente faz uma borboleta assimétrica de alta, a gente faz ela entendendo já um viés mais altista do ativo, né? Claro que não pode subir muito, mas ele pode subir um pouco e entrar dentro do range que a gente quer, tá ok? Então esse é um dos motivos que eu acho melhor trabalhar com a borboleta assimétrica. Mas vamos falar agora de como é que funciona a parte numérica, né? Como é que funciona a parte do capital para montar essa estrutura com uma borboleta assimétrica. Vamos dar um exemplo que a gente está usando aqui, né? Vamos lá, a gente tem Petri 4, vamos dizer que o ativo está em R$30. Eu estou fazendo tudo assim, mas é para a gente ficar mais fácil da gente entender, tá bom? Aí a gente pega e faz o quê? A gente compra uma call do 28, tá? Nessa call, vou colocar um valor aqui, vamos dizer que a gente vai pagar nessa call R$1,20 cada call. E aí nós vamos vender duas calls, só que em vez de vender no 30, a gente vai vender no 31 essas duas calls, ok? E aí nós vamos receber, por cada call dessa, nós vamos receber 1,20 por cada call dessa, ok? Então a gente vai receber 1,20 por cada call dessa, bacana. E aí nós vamos comprar uma call do 33, entendeu? E aí ela está mais próxima do 31 ali. E aí nós vamos pagar nessa call do 33, 30 centavos. Tá? A gente vai olhar lá, vamos pagar 30 centavos. Então a gente vai ter uma questão financeira aí que vai ser muito melhor, muito mais vantajosa para a gente. Eu vou mostrar para vocês aqui na imagem como que vai ficar essa estrutura financeira para a gente trabalhar numa borboleta e recebendo algum crédito, ao invés de ter que pagar para montar a estrutura. No nosso exemplo aqui, da nossa borboleta assimétrica, a gente vai comprar uma call de 28 no preço da opção 1,50 e vender duas call de preço ativo do strike 31 e pagar 1,20, ok? E vamos ter uma compra de call do 32, do strike 32, vamos pagar 30 centavos. Então nós vamos ter o lucro líquido, que vai ser igual a 1,50 mais 0,30 centavos, menos os 2,40 que foi a venda das duas calls. Então nós vamos ter um lucro líquido, um resultado positivo de 0,60 por opção nessa operação, ou seja, vai ser uma operação de crédito, diferente da outra borboleta, que é uma operação de débito.
Entendeu por que que é vantajoso você conseguir montar uma borboleta assimétrica e ainda botar um dinheirinho na conta, ao invés de pagar para montar a estrutura? Não vale realmente a pena? É por isso, gente, que eu acho que montar a borboleta é muito bom, principalmente se a gente conseguir montar e fizer sentido montar uma borboleta assimétrica. Acho que é onde a gente consegue ali colocar uma graninha no bolso, já tirar o risco um pouco da operação e de repente já ficar com algum dinheiro. Lembrando, detalhe importante, sempre que a gente monta uma operação de crédito, a gente tem que ter chamada de margem, ok? Sempre que a gente montar uma operação de crédito, vai haver chamada de margem na corretora. Então a gente vai ter que ter dinheiro lá para poder montar a operação, ok? Eu não sei se eu fiz algum vídeo, acho que ainda não fiz nenhum vídeo falando, explicando direitinho como é que funciona a chamada de margem. Mas ainda vou fazer para o canal um vídeo falando somente de chamada de margem para quem tem interesse no assunto e quer aprender mais. Beleza? Para vocês conseguirem entender como que funcionaria uma chamada de margem para esse exemplo e para outros exemplos de outras estruturas e de outras operações. Sempre que a gente tiver operações onde a gente gosta de montar operações de trava de crédito, quando você descobre que você pode montar operações e receber para montar ainda, né, e minimizar os seus riscos, é bom demais, né? Só que você tem que ter a chamada de margem, que é o dinheiro na corretora, né, para garantir que você vai ter grana, caso aquela operação vá contra você, de você honrar o compromisso da devolução do valor que você pegou e talvez do estorno, né, do valor que você pode perder ali, do seu risco máximo. Mas isso é um assunto que eu preciso mostrar num outro vídeo. Vamos voltar aqui para a nossa borboleta assimétrica. Praticamente da mesma forma que a gente falou sobre a questão da borboleta assimétrica, na borboleta assimétrica, o desenho, né, o nosso lucro máximo vai estar também próximo do meio, né, do meio da operação, né, entre as duas asas. Então, no caso aqui, o strike que a gente escolheu foi o 31. Então, vai ser aonde vai estar ali o nosso lucro máximo, tá ok? A diferença é que essa operação, ela, além dela ser uma operação que a gente consegue montar, a gente pode às vezes conseguir montar ela, né? Vai depender do valor das opções ali, da onde a gente está montando, se a gente está montando ela mais OTM ou se está mais ATM dentro do próximo do strike ali central. Então depende do tipo de posição que a gente monta ela. Mas se a gente conseguir montar ela com crédito, a gente tem essa questão de não ter que pagar para montar a operação e ela tolera um pouquinho mais de alta, né? Então, do primeiro ali até o meio, a gente tem uma asa 3 para uma asa 2, que a gente está falando. Então, a gente consegue aguentar um pouquinho mais de alta ali, até chegar no meio ali, para ter uma simetria melhor entre os strikes. Então, a gente tem uma certa flexibilidade, que já na borboleta clássica, né, na borboleta simétrica, que eu mostrei primeiro para vocês, a gente não vai ter tanto. O miserável é um gênio! É uma vantagem, na minha opinião, muito importante, porque ela aumenta a nossa probabilidade de ganho, né? Aumenta significativamente a nossa possibilidade de ganho, né? E às vezes vai sacrificar um pouquinho o lucro máximo, mas vai dar mais oportunidades para a gente fechar uma operação ligeiramente direcional, que vai facilitar a gente ali a ter um gain, né? E vai minimizar também o nosso risco, tá ok? Gente, para concluir aqui, quero falar para vocês o seguinte: a boleta clássica é ideal para quando o mercado está lateral e sem direção, tá ok? A borboleta assimétrica é melhor quando o mercado ele tá lateral, mas a gente consegue perceber ali uma pequena tendência de alta. Um pouquinho, você tá lateral ali, mas você vai subir um pouquinho. Tá? E essa sintonia de entender os mercados, vai subir um pouquinho, acha que vai subir e tal, tudo, é baseado em price action, baseado em informações, baseado em conhecimento do ativo que você vai operar, para você saber realmente se você entende aquele ativo, como é que ele trabalha, tá? Então, quanto mais conhecimento você tem dos mercados, quanto mais você está dentro, acompanhando os ativos, acompanhando as operações, acompanhando as notícias também, vendo, né, os balanços das empresas, melhor na hora de você montar uma estrutura, seja uma borboleta, seja qualquer outro tipo de estrutura, ou seja mesmo entrar em compras a seco, tá ok? Eu espero, gente, que vocês tenham gostado desse vídeo.
Espero que tenha sido de grande valia para vocês entender um pouco mais, entender um pouco melhor, né, como é que funcionam as borboletas nas opções. Eu sei que é um tema que, assim, isso aqui é a ponta do iceberg, até vocês entenderem mais a fundo, leva tempo, mas a gente tem que começar de algum ponto, né? Então vou mostrar para vocês aqui, e quem quiser mandar pergunta, quem quiser mais informações, quem quiser que a gente faça mais vídeos falando sobre esse tema, se você tem interesse, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí e deixa suas perguntas, manda mensagem pra gente aqui, que a gente vai falar não só sobre essa, mas sobre outras estruturas mais avançadas até, e alguns setups práticos para você poder ter mais conhecimento e trabalhar com mais tranquilidade, entender e dominar melhor o mercado das opções, tá ok? Confere o link que tem na descrição do vídeo, tá? Segue a gente lá no Instagram também e vamos fazer aumentar a nossa comunidade aqui do Opções na Veia. Agradeço demais e até a próxima. William Estrela do Opções na Veia aqui. Grande abraço, gente. Fui, fiquem com Deus.